Amados, para mim é uma noite muito especial hoje, principalmente por alguns motivos. Primeiro, que nós estamos comemorando 17 anos de um novo tempo. E todos nós temos marcos na nossa vida. Nós temos experiências e temos momentos em nossas vidas que vão marcando a gente. E eu queria colocar 2 versículos antes de entrar no tema propriamente dito. Eu quero ler com vocês, citar, na verdade, Oséias capítulo 4, verso 6 diz: "O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento." E quando nós olhamos para nós e olhamos para a nossa vida, existem situações que a falta de conhecimento nos leva a um momento de dificuldade. E o que eu quero dizer, como comecei a falar, nós somos marcados por épocas da nossa vida. Eu conheci o Evangelho em 1978. Em 81 eu estava fazendo o ETED de Jocum e estava ali sendo ministrado. Mas nesse tempo, de 78 a 81, eu fui batizado com o Espírito Santo antes do batismo nas águas. E eu estava servindo a Deus ali na mocidade. Está aqui a nossa querida pastora Neuza, que naquele tempo já era pastora e realmente foi uma referência para mim. Então, o que eu estava ali, servindo a Deus, mas eu tinha tantas coisas dentro de mim que não estavam bem resolvidas, apesar de ser batizado com o Espírito Santo, apesar de estar sendo usado por Deus através do Espírito em mim. E eu me lembro de uma experiência em que tinha a Silvinha, que era irmã da pastora Neuza, ela era líder dos jovens na época. E ela dava oportunidade para as pessoas falarem. E Deus começou a me usar ali. E eu me lembro que ela falava assim: "Olha, Carlos, dá uma palavra." Falou: "Ela canta um corinho." Era desse jeito. Não tinha que preparar tanto tempo assim. E aí, numa dessas experiências, de repente ela cantou um corinho, eu assumi e comecei a falar. E Deus trouxe um mover extraordinário ali. Foi algo maravilhoso. E eu estava chorando, o povo chorando. E ao terminar, eu entreguei para ela. E aí vem um querido, irmãozinho amado. Falou: "Carlos, você é uma bênção." Aquilo foi como uma punhalada para mim. E eu falei, eu saí assim correndo, literalmente. Quem é, a Neuza lembra, Cesarinho tinha, atrás estava tendo uma ampliação, era pequenininha. Eu saí correndo e fui para um lugar que estava lá em Reforma e comecei a chorar. Falei: "Deus, eu não sou essa bênção nada, eu não sirvo para nada." E comecei ali um lamento e um choro da minha alma. Minutinhos antes eu estava sendo usado pelo Espírito Santo de maneira toda especial. Mas dentro de mim havia o quê? Situações que eu não sabia resolver. Eu tinha uma autoimagem totalmente desestruturada. E então foi essa experiência marcou a minha vida. Então eu tinha o quê? Uma insegurança dentro de mim, apesar de ser salvo, apesar de ser batizado com o Espírito Santo, apesar de estar servindo a Deus, sendo canal de bênção para abençoar as pessoas, mas eu tinha dentro de mim coisas não resolvidas. E aí então eu não me conhecia o suficiente. Eu não sabia o que era, por que eu tinha tais pensamentos, por que tais reações. E às vezes nós também passamos por isso. E a falta de conhecimento de quem nós somos, de quem é Deus, de quem nós somos, nos leva a viver numa vida inconstante. E nós não conseguimos uma superação, uma conquista. Nós não conseguimos desfrutar da vida plena que Jesus promete. Mas tudo bem, eu estava ali amando a Deus. E eu tinha uma imagem na minha cabeça. E quantas pessoas que eu via de repente abandonando a fé, pessoas que na verdade usavam naquele termo, se estavam desviando. Novamente eu chorava e falava: "Deus, quando vai ser a minha vez que o Senhor vai embora da minha vida? Quando vai ser a minha vez que o Senhor vai também pegar a sua mala e ir embora?"
Então eu tinha dentro de mim uma insegurança, apesar de ter toda uma máscara antes de conhecer o Evangelho. E o que aconteceu? Deus começou a trabalhar em mim. Então aqui em Oséias 6:3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Aí em 81 eu fui para missões e ali eu tive a oportunidade de conhecer alguns princípios, alguns ensinamentos que estava tratando com o meu interior. Pela primeira vez eu estava ouvindo naquela época um termo que naquela época era muito conhecido sobre paternidade, já em 81, e também sobre cura interior. Que ali o ministrante era um pastor da África do Sul, Don Price. Eu nunca mais soube dele, mas ele ministrou a semana toda sobre a questão de você olhar para si, de você se conhecer, de você estar enfrentando os seus temores, os seus traumas. E era toda uma linguagem um pouco diferente da de hoje, mas era o mesmo conhecimento que se fala hoje. E aí então lá eu pude conhecer um pai realmente que jamais pega a mala e vai embora. Numa ministração ali eu pude enfrentar dentro de mim a minha insegurança por um pai que tinha ido embora, já era adolescente. Quando houve a separação dos meus pais, então ficou aquele sentimento de rejeição, de abandono. E eu fui ali confrontado quando eu conheci que eu precisava ter Deus como meu pai, que eu precisava realmente ter esta obra interior. Então lá neste processo, eu comecei a investigar um pouco mais, orar para falar: Deus, sonda o meu coração. Então nós precisamos estar atento a conhecer e a prosseguir em conhecer a Deus. E nós perecemos por não conhecer a Deus na sua amplitude. E também nós erramos quando não conhecemos quem de fato nós somos. Eu sou... Pensa, se alguém perguntasse quem é você, geralmente nós falamos: olha, eu sou empresário, eu sou advogado, eu sou bancário, você fala do quê? Do que você faz, mas a sua identidade, a sua autoimagem, ela não está muito clara nesse sentido. Então este foi o processo de Deus na minha vida. E naquele momento, naqueles anos que seguiram, Deus me deu muita graça para estar ministrando sobre esse assunto. Mas lá pelos anos 2015, mais ou menos, o Marcos, o meu cunhado, me convidou para fazer um curso que naquela época era a formação em coach. Faz isso uns 10 anos para mais. E ele me convidou e eu fui para lá e eu comecei a pegar todo aquele conhecimento que foi ensinado lá. Eu nunca exerci profissionalmente esta função, mas tenho formação para isso. Mas eu ter conhecido aquelas técnicas dessa função, eu comecei a trazer para a Bíblia. Eu comecei a trazer essa meditação e porque nada mais o coach ele pega, é você descobrir onde você está e onde você quer chegar. E eu comecei a trazer para a Bíblia. E comecei a buscar esse conhecimento. E eu comecei então a investigar, a trazer para dentro da minha vida e dos princípios de Deus estabelecido. Evidente que eu apliquei alguns princípios no colégio sobre isso. Mas foi então um processo na minha vida. E naquela época eu comecei então a esboçar esse livro que hoje vocês estão tendo o privilégio, eu estou tendo o privilégio de ver ele realmente. Então eu quero hoje falar sobre esse tema: Isca, um chamado para um novo tempo. E então esse livro comecei a esboçar naquele tempo. E aí em setembro, quando eu sofri o acidente da bike, né, eu até aqui na central eu compartilhei com os irmãos, falei: olha, eu bati a cabeça. E se eu tivesse partido naquele tombo, eu partiria feliz, porque tudo que veio à minha mão eu fiz segundo as minhas forças. Mas eu fiquei imaginando o que eu não teria feito. Aí me veio à memória desse esboço, e já na época eu já defini esse Isca. Na verdade, é um acróstico.
Então, quando eu levei aquele tomo, eu falei, poxa, eu preciso retomar aquele sonho. Então, desde novembro, então, eu estou elaborando. E o que de fato realmente é isca? Isca é um acróstico que envolve investigar, sonhar, comunicar e agir. Então, nesse livro, então depois, graças a Deus, com a ajuda, está aqui o pastor Rogério, que foi um canal de Deus, depois no final ele vai fazer uma saudação. Pessoas que Deus, o Lucão, e nós de repente numa conexão, eu vou até uma editora, começo a conversar com eles, contratei, e aí desenvolvi todo esse processo. Mas o ISCA nada mais é do que uma metodologia, uns princípios para você aplicar na sua vida pessoal ou em qualquer situação da sua vida, você pode aplicar isso. Por exemplo, você está tendo um chamado, você precisa fazer o quê? Investigar esse chamado, quer dizer, ir a fundo dentro de você, olhar quais são os sentimentos, emoções em relação a esse chamado, quais são as suas crenças limitantes, quais são os seus bloqueios que podem impedir você desse chamado. Então você precisa olhar para si, investigar, e de repente você precisa dar no segundo passo, que é você buscar o sonho de Deus para esse chamado. E você tem que buscar essa intensidade desse sonho, e depois você tem que comunicar e transferir, e aí então você tem que agir. Então eu queria que colocássemos lá, por favor, segue lá, Jesus. Eu começo esse livro falando sobre que Jesus chegou para os seus discípulos dizendo: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. E eu fiquei pensando sobre isso. O que é um pescador? Ele precisa ter qualidades, ele precisa ter habilidades, ele precisa ter conhecimento, ele precisa saber que tipo de peixe ele quer conseguir, ele precisa desenvolver qualidades interiores, ele precisa ser paciencioso, perseverante, precisa ser alguém criativo, ele precisa, na verdade, ter paciência, ele precisa ter coragem, porque dependendo do tipo de peixe que você vai pescar, tem que ser em alto mar, ou tem que ser o tipo de isca que você vai usar. Então o pescador, ele tem qualidades, e Jesus está dizendo: olha, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Esse convite é para todos nós, esse convite é para você, porque ele está chamando eu e você para dizer: olha, siga-me e vos farei pescadores de homens. Então nós precisamos, como pescadores, desenvolvermos qualidades interiores. Nós precisamos vencer os nossos temores, as nossas inseguranças. E nós precisamos, para conquistar, para ganhar homens, seres humanos, nós precisamos conhecer, na verdade, que de fato este isca, que eu faço de uma maneira simbólica, mas o pescador precisa de isca. Ele precisa, para alcançarmos os seres humanos, nós precisamos investigar a estrutura do ser humano. Mas só que antes de estudar o próximo, eu preciso estudar a mim mesmo. Porque Jesus, ele resume toda a sua lei: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Opa! Agora é uma... Agora pegou, agora vai. Antes de você conhecer o próximo, você precisa conhecer a si mesmo, porque amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, o teu próximo como a ti mesmo. Se você não tiver uma estrutura, uma consciência, uma convicção de quem você é em Deus, se você não tiver realmente uma autoestima segura, uma autoimagem, realmente uma identidade segura, você não consegue amar a Deus nem o próximo. Assim era a minha estrutura. Eu transferi para Deus a imagem de um Deus que nem meu pai, que um dia foi embora. Então eu preciso, para ganhar os homens, eu preciso olhar para mim. E então esse primeiro passo que eu coloco, investigar a si mesmo, é: sonda-me, ó Deus.
Você precisa, desenvolver esta sensibilidade. E isto nós não conseguimos sozinho. É através do Espírito Santo. E nós precisamos sim entender de que quanto mais eu me aprofundo em conhecer quem eu sou antes e depois de Jesus. Antes de Jesus, a minha justiça, diz a Bíblia, é como trapo de imundícia. Quer dizer, é comparado a minha justiça como um modes. É isso aí que fala. Um trapo de imundícia era o modes daquela época. Então a minha justiça jamais vai ser antes de Jesus. Só que desde o momento que você aceita Jesus, você tem uma outra justiça. E a sua justiça se chama Jesus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, quando você começa a olhar para você e começa a descobrir as suas fragilidades, começa a descobrir os seus traumas, as suas inseguranças, as suas decepções, os seus pecados, as suas mágoas e ressentimento, você vai ver que a sua vida não está legal. Então, esta busca realmente é que orarmos, Senhor. E a Bíblia nos diz lá em Coríntios, examine, pois, o homem a si mesmo. Ele está dizendo sobre a necessidade de olharmos para nós. O salmista conversava consigo mesmo, dizendo, por que está abatida, ó minha alma? Então nós precisamos desenvolver um relacionamento consigo mesmo, através do Espírito Santo, para enfrentarmos as nossas inseguranças. Então aí sim, quando eu olho para mim, eu vou descobrindo as minhas fragilidades, mas eu vou também descobrindo então o que Deus tem para mim. E aí então, quando eu começo realmente a buscar, a me consagrar nesse sentido, eu vou então me tornar um pescador eficiente. Eu vou começar a ter a habilidade para ganhar almas. E nós vemos uma história, pode seguir, que Pedro, ele tinha tentado pescar a noite toda. Lá, segundo a tua palavra, lançarei a rede. Pedro, ele tinha tentado para pescar e foi um fracasso. E Pedro estava numa situação emocional muito abalada. E Jesus vem para ele e fala, olha, é o seguinte, Pedro, avança um pouco mais e lança a sua rede para a direita. Jesus vem e trata com Pedro numa crise emocional que ele se encontrava. Ele estava assim frustrado porque, poxa, Jesus morreu, ele voltou a pescar. E Jesus chega para ele e dá esta oportunidade. Pedro, mas Senhor, eu já tentei a noite toda. E quantas vezes nós temos que olhar para nós e olharmos os nossos projetos, nosso conhecimento, não deu certo. Pedro tinha toda a habilidade de pescador, mas passou a noite toda e não deu certo. Mas ele falou, olha, segundo a tua palavra, eu lançarei a rede. E ele lança a rede. Então, para nós sermos pescadores de homens, nós precisamos, ter o conhecimento real de quem nós somos. E em cima da palavra de Jesus, em cima dos princípios de Deus, nós vamos estar então lançando a nossa rede. Vamos nos tornar pescadores eficientes. Então Pedro nos ensina isso. E aí Jesus trata com Pedro. E ele então, quando ele consegue aquilo, ele volta feliz, chama pessoas e aquela pesca maravilhosa que todos nós sabemos. Então nós precisamos sim, para nos tornarmos esses pescadores, temos que olhar para si, sondar, descobrir qual é a posição que Deus nos coloca, mas também em cima da palavra de Deus é que temos que ter o comportamento. O nosso comportamento, a nossa restauração, a nossa vida abundante, a nossa vida sobrenatural, jamais será por um pensamento positivo, por uma inteligência, qualquer que seja. Não, só teremos isso em cima da palavra. Pois conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando eu conheço a verdade a respeito de Deus, a respeito de mim mesmo, quando eu ouço a voz de Deus, então eu posso sim lançar a rede, eu posso aplicar na minha vida esses princípios e eu vou me tornar alguém bem-sucedido. Então, queridos, que nós possamos entender que isto é um processo. Então, segue agora. A primeira etapa
que eu trabalho no livro tem tudo a ver. Então isso que eu quero explicar cada uma delas. A primeira delas é investigar, que é aquilo que eu falei. Você precisa olhar, sondar, pesquisar, realmente orar e falar: Deus, sonda o meu coração. E esse princípio lá, olha para dentro e descubra os seus dons e potenciais. Só que quando a gente olha para dentro de nós estamos num processo de aperfeiçoamento. E lá em Tessalonicenses 5:23 diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo seja mantido irrepreensível até a volta de Cristo. O nosso espírito, quando nós aceitamos Jesus, ele renasce. E é aquilo que Jesus falou para Nicodemos: eis que é necessário nascer de novo. Quando eu e você aceitamos Jesus, nós somos justificados. Naquele exato momento, o sangue de Jesus nos purificou e nós somos conectados com Deus. Mas nós entramos num processo de crescimento emocional. Porque na nossa alma envolve os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, envolve a nossa vontade. E aqui que se trava a maior luta. O apóstolo Paulo, ele relata lá em Romanos 6, ele fala sobre a graça. Permaneceremos na graça para que o pecado abunde? De jeito nenhum. Ele aborda sobre a graça no capítulo 7. Ele fala desta luta interior que eu e você passamos. Aquilo que eu quero fazer, isso não faço. Quantas vezes você lançou objetivos espirituais, propósito de vida, na sua vida profissional, na sua vida espiritual, no seu casamento, você fez alguns pactos e Deus falou: aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Quantas promessas não cumpridas. Por quê? Porque a sua alma, o seu interior precisa ser investigado. Você precisa ter humildade, sim, para se humilhar diante da potente mão do Senhor. É você realmente ter uma atitude de humildade, de dizer: Senhor, sem ti eu não posso nada. E nós precisamos dessa humildade para dizer: Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. E lá em Romanos 12, nós observamos no verso 3, que nós não devemos ter um pensamento nem mais nem menos daquilo que somos. Mas infelizmente, quando olhamos para nós temos a tendência de valorizar o quê? As nossas crenças limitantes, os nossos bloqueios. Não, eu não consigo. Quando você é desafiado para dirigir um DPL, quando você é desafiado para fazer algo para Deus, você vai sempre ter as suas desculpas. Assim como Moisés teve desculpa: Senhor, eu sou pesado de língua. Senhor, eu não tenho habilidade para falar. Senhor, eles vão me rejeitar. Na verdade, ele estava revelando ali. A sua desculpa estava baseada no seu pecado de ter matado o egípcio, porque o pecado era uma culpa. Ele tinha insegurança. Ele também foi rejeitado pelos judeus e dentro dele havia aquele conflito. Não, Senhor, não vou. Porque eu errei, eu antecipei as coisas, eu matei o egípcio e eles não vão me aceitar. E ele então traz para fora, ele verbaliza para Deus as suas dores. E assim também nós. Nós precisamos, sabe, realmente, quando Deus nos chama, permitir que a nossa dor, as nossas inseguranças, os nossos fantasmas, os nossos paradigmas, tem palavras tão chiques, na verdade, os nossos traumas. E tem duas coisas básicas que nos ferem: o meu próprio pecado, que gera culpa. Culpa leva o quê? Você a fugir. Adão estava com a culpa porque ele desobedeceu, ele se escondeu. Adão e Eva se escondem. E Deus está perguntando para ele: Adão, Adão, onde você está? E Deus está te perguntando: onde está? Onde você está? Onde você se encontra? Em que posição você se encontra hoje? Como que você está espiritualmente? Como está a sua vida devocional? Como está a sua vida conjugal? Como está o seu relacionamento com o seu pai? Como está a sua vida profissional? Como está a sua vida financeira? Onde estás? E é nesta hora, quando ouvimos esta voz, nós precisamos olhar para dentro de nós. E Adão, ele olha para a realidade dele e fala: ah, Senhor, eu estava nu. Aí ali, novamente, ele começa, ele não foi honesto. E quantas vezes eu e você fazemos que nem Adão? Damos desculpa para as nossas fraquezas. Damos desculpas porque não perdoamos quem tem nos ofendido. Ah, Carlos, eu não perdoo. Por quê? Porque aquela pessoa, você não sabe o que ela me fez.
Então, investigar é você buscar o que está dentro. Fala, Senhor, sonda meu coração. Sonda meu coração, Senhor. E quantas pessoas que a gente encontra na caminhada cristã com 10, 15 anos estão ainda carregando mágoa, estão carregando culpa e precisam sim ser restaurados. E Moisés, ele cumpriu o propósito quando ele verbalizou a sua fragilidade. E a Bíblia nos incentiva: confessai as vossas culpas um para com o outro. Enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram. Não pense você que fala, não, quem está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas já se passaram. Ok, você está realmente seguro disso. E esta é a verdade. Se você morrer hoje, vamos para o céu. Mas por que não temos a vida abundante? Por que não vivemos a plenitude que Jesus promete? Por que não desfrutamos do sobrenatural? Porque ainda nós somos guiados pelas nossas crenças. Ah, não, isso não é para mim. Ah, eu não mereço. Ah, enfim. Por isso é importante você investigar. Examine o seu coração. Sonda. Deus, sonda o meu coração. Segunda coisa, então quando você olha para você e você descobre as suas fragilidades, e você verbaliza, você confessa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar das injustiças. Em que momento eu sou injustiçado? No momento em que eu sou ferido por alguém. Então o verbalizar, o confessar, traz, enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram. Então você precisa confessar as suas fragilidades. Não dar desculpa, mas reconhecer o caminho mau e se submeter a Deus. Então nós vamos para o segundo passo, que é o sonhar. Sonhar é quando você busca o sonho de Deus, quando você busca realmente enxergar como Deus enxerga você. É você conhecer o propósito de Deus para a sua vida. É você conhecer a posição que Deus te coloca. Quem é você em Cristo? Então sonhar implica você enxergar além da circunstância. O sonho é um processo da fé. Fé é um processo de sonhar, porque é você enxergar além da circunstância. É um sonho baseado numa promessa, mas a fé é aquilo, enxergar o que você não enxerga. Isso só é possível por quê? Exercitarmos uma faculdade dada por Deus, que é a imaginação. Quando você tem uma fé genuína, você imagina aquela promessa dada por Deus como algo para você e você enxerga, você tem convicção daquilo que você espera. E o que eu espero? Que aquela promessa de Deus seja real na minha vida e você desenvolve esta habilidade de imaginar aquilo como realidade. Então a fé é algo prático que nós temos que desenvolver através da imaginação. Uma outra coisa que está na moda, mas tem a ver com fé, é você, visualizar, enxergar além. Que é a história do servo lá de Eliseu. E ele estava ali enxergando todo aquele exército. Quando Eliseu ora por ele, ele consegue então visualizar. Na verdade, enxergar o que está além do natural. Então o sonho de Deus é aquilo que está em 1 Coríntios 2,9. Aquilo que os olhos não viram, que o ouvido jamais ouviu, que jamais imaginou no seu coração, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem crê nisso? Mas o versículo seguinte, o 10, é interessante. E o Senhor tem nos revelado pelo Espírito Santo. Às vezes a gente fica nesse versículo e a gente fica estacionado. Aquilo que eu nunca vi, que eu jamais ouvi, que eu jamais imaginei, é o que Deus tem para mim, que eu amo Ele. Mas como que eu vou enxergar isso? Não sei, Carlos. De repente, acho que vem um missionário poderoso. Agora tem um missionário do Isca, aí vai pôr a mão sobre você. É o Isca que vai tocar você. Não, é o Espírito Santo. Leia o verso 10 para você ver. Põe lá para nós, por favor, rapidinho. Dá para ser? O verso 10 diz que Ele nos revelou pelo Espírito.
E aonde então eu vou enxergar, aonde eu vou contemplar aquilo que eu nunca vi? É evidente que o Espírito Santo não vai mostrar o natural, ele vai mostrar para você aquilo que está além do natural, aquilo que está além dos seus olhos, aquilo que você jamais ouviu. Então isso já está revelado ao Espírito Santo. 1 Coríntios 2, 9 e 10. Tá, tudo bem, vai lá. Por que nós não vivemos essa plenitude? Porque a gente fica assim, quem sabe um dia eu vou enxergar o que eu tenho. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Verso 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito Santo. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas. Sabe por que nós não estamos enxergando, desfrutando daquilo que nós nunca vimos? É porque falta intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo, quem é batizado com o Espírito Santo aqui, dá uma aleluia. Quanto tempo você ora em línguas por dia? Ou quanto tempo faz que você não ora em línguas? Carlos, mas é que orar em línguas, agora eu estou ouvindo na internet que os dons já passaram. Tem gente acreditando nisso e negando o que experimentou. Tem gente que foi batizado com o Espírito Santo, falou em línguas, Deus deu graça para interpretar línguas, tudo. Agora não, eu estou ouvindo lá, eu estou seguindo um cara lá da internet que fala bonito, e ele fala que os dons já ficou para, gente. Tem intimidade. Quem ora em línguas edifica a si mesmo. Quem ora em línguas, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. O Espírito Santo é consolador. O Espírito Santo é tudo. Mas nós preferimos gastar tempo com tantas coisas, menos com o Espírito Santo. Você vai descobrir o que Deus tem para você, que você nunca viu, que você nunca ouviu, que você jamais imaginou, na intimidade com o Espírito Santo. Então, amados, nós precisamos sim buscar este sonho. E o sonho de Deus, o propósito de Deus, o que Deus tem para nós, são em cima das promessas, do que Cristo conquistou lá na cruz. E nele, por ele, somos mais que vencedores. E aí então nós precisamos, depois que nós temos todo esse sonho, esta compreensão, então eu confronto as minhas crenças, porque o sonho de Deus está ligado às promessas, está ligado à verdade dele. Eu começo a eliminar esses bloqueios interiores. Aí eu vou para o terceiro passo, comunicar. Quando eu recebo o sonho de Deus, quando eu recebo algo de sobrenatural na minha vida, eu preciso comunicar. Mas eu tenho algo que eu tenho comentado no livro. A pessoa que primeiramente você tem que comunicar é consigo mesmo. Você tem que conversar com você. É você pegar as promessas de Deus e pregar primeiramente para você, para aquela vozinha que está dentro, aquela voz que está dentro de você ali, não consegue, não é para você. Não, você já tentou, não deu certo. Está vendo, ninguém valorizou você. Você tem que pregar, trazer esse sonho de Deus para a sua voz interior, para o seu homem interior. Você tem que revestir-se deste homem, trazer a verdade de Deus para este homem interior. Tem uma definição dos vendedores. Você só vende aquilo que você acredita. Você só comunica o reino se você se convencer que é real. O reino de Deus só vai transbordar na sua vida a hora que você se comunicar primeiro. Pegue esta verdade e conversa sério com você. E conversar sério com você implica você desligar celular, desligar televisão, ir lá para o seu quarto, fechar a porta do seu quarto e ter intimidade com Deus. Mas nós estamos sendo roubados pela tecnologia. Nós precisamos, desse tempo. Então, amados, que nós realmente possamos ser desafiados a realmente conversar mais consigo mesmo, mas trazendo a verdade. É você estar confrontando os seus sentimentos,
Por que estou sentindo isso? Traz a verdade e confronta. Por que estou pensando desse jeito? Traz a verdade e confronta. Tem gente alimentando sentimentos e estão entrando em depressão, em síndrome do pânico. Por quê? Porque não traz a verdade e confronta as suas inseguranças, os seus pecados. E qual é a verdade? É pecado? Confessa. A verdade qual é? Se você confessa, você é perdoado. É mágoa, é ressentimento. Se você perdoa, Deus se purifica de toda injustiça. Então nós precisamos assumir a responsabilidade de ser um comunicador primeiramente para você. Porque preste atenção. Se você transmite uma mensagem que não é verdade para você, não vai surtir efeito. Porque você transmite o que está em você. Você dá o que você tem. E quando eu estou aqui falando para vocês, além das minhas palavras, eu estou compartilhando, consciente ou inconsciente, eu estou transmitindo aquilo que eu sou. Por isso que a responsabilidade minha e sua, de todos nós, é realmente construir. Quem ouve a minha voz e a pratica, constrói sobre a rocha. Por isso que muitos chegarão naquele dia dizendo: Senhor, em teu nome expulsei demônio, fiz maravilhas. Expulsar demônio é o reino, trazer o reino. Fazer maravilhas é trazer o reino. Só que ele simplesmente se tornou canal de Deus para o povo, mas aquilo não foi verdade para ele. E ele vai ouvir: apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Então, amados, você precisa tratar bem de você. Porque quando você olha, não precisa olhar no espelho, mas é bom às vezes dar uma olhada. É você olhar bem para você e começar a trazer as verdades de Deus para você. E aquelas verdades que vêm do sonho, da revelação, do propósito, do que Deus tem para você. Você vai então convencer a você primeiro. Aí fica natural. Quando você fala com autoridade. Não é pela eloquência. É pelo aquilo que você... Jesus fala, ele fala com autoridade. É porque é verdade para você. Esta verdade que é para você vai fluir através de você. E o quarto tópico é o agir. Agir é você colocar em prática estas coisas que estamos falando. Comece a ter esse propósito de olhar para si, a buscar o sonho de Deus. Falar: Deus, eu tenho me inquietado muito nesses dias. Tenho me inquietado muito. Como que é o nome aquele lá antigo que eu falo? Não é Oswaldo? Sei lá, eu tenho ouvido um pastor, que na verdade é um relato das mensagens dele. Ele fala muito sobre a intimidade com o Espírito Santo. E ele fala naquela época, lá nos 1800 e alguma coisa, 1900 ele morreu. Ele fala sobre você aquietar-se. É você aprender, nós aprendemos a ficar em silêncio diante de Deus. Sabe o que acontece? Ele diz: quando você silencia, não tente convencer a Deus, silencie. Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. E ele diz: olha, antes de você aquietar, respira. Faz comigo agora, por favor, vai. Vamos lá, respira, vai lá. Segura um pouquinho. Solta. Mais uma vez. Solta. Nós fomos roubados pela yoga, pelas religiões orientais, porque fazer isso é nova era. Só que quem deu as narinas, os pulmões, foi Deus. E quando você solta, você sente no seu físico um descanso. E para você se aquietar,
Você que anda ansioso, pratique a respiração. Assim, ó. Deus, eu recebo de ti. Eu solto tudo aquilo que não está no meu coração, que não é bom. Eu recebo as suas promessas. Tá, tudo bem. Você não está gostando da ideia, mas tá bom. Resumindo, aquiete-se diante de Deus. É interessante, irmãos, porque nós confundimos um pouco o que é a oração. Nós, na nossa oração, nós queremos convencer a Deus a nos dar aquilo que já é nosso. Vou repetir. Às vezes, a nossa oração é uma tentativa de convencer a Deus daquilo que já é nosso. Em vez de falar, Senhor, eu tomo posse. Por que estamos nessa vida de sobe e desce? Porque nós não aquietamos. Nós não fechamos a porta do nosso quarto. Ah, Carla, eu fecho, mas tem a televisão lá no quarto. É uma delícia assistir a série. Aleluia! Eu fico até às 3 da manhã, levanto às 10 da... Tá bom. É pecado assistir série? Não. Mas eu te pergunto. Até domingo eu falei isso. Quem gosta daquela música? Estou gastando a minha vida. Como que é? Canta lá um pouquinho com ele. É por ele que eu estou gastando a minha vida. Gastando a minha vida implica você pegar as 24 horas, fazer uma análise de como você gasta todas as horas. 8 horas dormindo, 8 trabalhando. E como você gasta. Vida é horário. Vida também é os seus recursos financeiros. Porque você dá a sua vida e recebe a compensação do seu salário. Então, como você está gastando a sua vida? Ah, estou gastando a sua vida. Ah, Senhor, estou perdendo tudo. Ah, tá bom, tá mesmo. Das 24 horas, quanto tempo você gasta? Com esse Espírito que revela o que o seu olho nunca viu, que vai revelar para você aquilo que você nunca ouviu, que vai revelar para nós, e eu me incluo nisso, irmãos, que vai revelar para nós aquilo que jamais imaginava. Os segredos de Deus é para aqueles que o amam. Então, amados, nós precisamos sim ser mexido nisso. E esta segunda fase do livro, depois vai para a segunda isca. A primeira isca são, desafios que eu e você precisamos assumir. E tenho certeza, se você começar a praticar isso na sua vida, você vai ser diferente. E você vai entrar no desfrutar da segunda isca. Põe lá, por favor. A segunda etapa está no livro. Que é identidade, sabedoria, caráter e amor. Quando você busca realmente olhar para si, buscar que o Espírito Santo sonde o seu coração, você vai então, depois que passar por essa fase, a sua identidade vai estar equilibrada. Puxa, meu Deus, o horário já venceu. Identidade é você saber quem você é. Olha bem, não é o que o mundo diz, mas o que Deus revela sobre você. Identidade não é o que as pessoas dizem. A nossa identidade ela é influenciada primeiro pelos pais, segundo pelos professores, terceiro pelos pastores, pelos padres, no caso do católico. E nós somos influenciados pelos pais. Nós pastores influenciamos vocês. Nós formamos. Só que está na hora de nós realmente pedir, Senhor, restaura a minha identidade. Senhor, eu sou imagem e semelhança do Senhor. Eu sou filho, porque todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu sou filho. Eu estou perdoado, porque se eu confessar, Senhor, você vai descobrindo, eu sou embaixador do Senhor aqui na terra. Você vai descobrir a sua identidade. Então esta fase, ali eu cito algumas coisas para que você construa a sua identidade. Aí a segunda fase é sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
E olha, meu amado, o que está precisando de pessoas sábias, pessoas que têm discernimento. Só nós somos muito inocentes, nós precisamos ser sábios. E a terceira coisa é caráter. Nós gostamos de seguir carismas. Carisma arrebanha a multidão. Quantas pessoas que têm carisma para cantar lindamente, para pregar fantástico. Aquela pessoa que quando... Uau! Só que carisma sem caráter é um sino. Trem, dom. Carisma sem caráter não persiste. Por isso que nós vemos tantos escândalos. Tantos escândalos de pessoas que são, sabe, reuniu multidões, fazia o povo chorar. É fácil de você ver carisma. Eu nunca fui. Mas se você for num show de sertanejo, agora não está muito na moda, mas no tempo que estava na moda do sertanejo universitário, a gente via aquelas pessoas delirando, chorando por ver aquele cantor. Não é diferente no nosso meio. Quantas vezes queremos seguir certas pessoas pelo carisma. Então nós precisamos de uma geração de caráter. Caráter é você ser parecido com Cristo, é você ser impresso o caráter de Cristo. Irmãos, o que mais essa sociedade está precisando não é de carisma, está precisando de caráter. Caráter vai ser revelado quando você não tem nenhum irmão por perto. Caráter vai ser revelado quando você estiver sozinho no seu quarto com o seu computador e de repente vem aquelas mensagens. Oi, me lembrei, agora está moderno já, mas eu lembro alguns anos atrás, quando eu comecei a mexer no celular, eu mostrava para ver. Oi, ontem foi maravilhoso. Ah, ok, como? Mas eu nunca abri, eu nem chego perto. Mas muita gente que está aqui, infelizmente, o seu caráter está fragilizado pela pornografia. E eu pergunto, como fica Jesus na sua vida? Você está gastando a sua vida por Jesus? Quantas pessoas que não têm caráter é um caloteiro programado? E tinha um pensamento que dominava muitas pessoas. Ah, eu vou lá fazer uma compra muito grande. Daí vão negativar meu nome. Ah, daqui 5 anos, limpa meu nome e eu vou dar o outro golpe. Vou lá comprar tudo. Quantas pessoas tinham essa mentalidade? É falta de caráter. Caráter é você ser parecido com Jesus. Na verdade, ser cristão. Então esse desenvolvimento do caráter é o que nos sustenta. Só carisma não resolve. E aí encerra com o amor. Pronto, Jesus resumiu tudo no amor. O amor é uma frequência, é mais do que um sentimento, é uma essência que sustenta toda a nossa vida. Porque do que adianta você pregar, dar a sua vida como sacrifício, ter talento, se não tiver amor, de nada adianta. Avançamos o próximo slide, por favor. A nossa igreja, nós estamos passando por um momento que Deus está movendo. E eu creio que Deus está querendo que nós, como igreja, possamos investigar, analisar, se aprofundar aonde estamos. Porque nós não chegaremos à expansão, ao crescimento, sem antes descobrirmos quem somos, como estamos como igreja. Precisamos olhar nesses 17 anos que temos. Está na hora de nós gastarmos um tempo, de busca, de saber identificar qual é a nossa estrutura, qual é o nosso momento, quais são as nossas forças, quais são as nossas fragilidades. Nós precisamos sim, ao fazer isso, estabelecer, nós estamos aqui, temos pontos fortes e pontos fracos, nós temos muitas habilidades, temos alguns conhecimentos, e ali a partir desse momento,
buscar o sonho de Deus para esse novo tempo. Buscar o sonho de Deus, e Deus tem sonhos, e eu creio, irmãos, eu creio que esse espaço faz parte do sonho de Deus para Votorantim. Eu creio no meu espírito, na minha alma, no meu ser, de que esse espaço só tem um objetivo, é realmente levar mais pessoas para os céus, porque Jesus está voltando. Então, mas esse sonho, nós precisamos pedir detalhes para Deus. Senhor, nós precisamos do novo. E olha, meu amado, Deus só vai trazer vinho novo em odres novos. E quando nós olhamos para a nossa realidade e começamos a buscar o sonho, o propósito de Deus para nós como igreja, então nós podemos, primeiramente, confrontar as nossas crenças limitantes também, como líderes, como cristão. E aí então vamos, fazer o quê? Vamos desenvolver um caráter cristão. Vamos sonhar o futuro que impacta milagres e comunicar o evangelho com intrepidez. A igreja tem a responsabilidade de Mateus 28 e Marcos 16. Ide fazer discípulo de todas as nações. Em Marcos 16, ide pregar o evangelho a toda criatura. A responsabilidade nossa é de comunicar o evangelho com consistência. Nós precisamos dos DPLs para dar sustentação à igreja. Nós precisamos estruturar aqui para acolhermos 1.500 pessoas, que é o que cabe aqui. Nós precisamos de, um grande exército. Então nós precisamos comunicar o evangelho com intrepidez. E agir é colocar a fé em prática. É nós sermos realmente pessoas que vamos marcar esta geração. Deus está entregando para nós a rede. Deus está entregando para nós. A decisão é nossa. Permanecemos na margem, pegando só lambari. Quem entende de peixe aí? Lambari não tem mais, Carlos. Vou contar uma experiência minha de pescador. Eu era adolescente. Eu tinha um primo meu que morava no sítio. E ele me convidou para pescar bagre à noite. Eu tinha medo, irmãos. Mas eu tô lá com a vara. De repente, eu puxei assim. Ele começou a se bater atrás de mim. Eu me assustei com o peixe. Eu saí correndo. Era noite. Então eu sou um pescador fracassado de peixe. Mas eu quero ser um pescador de homens, que é mais fácil. Ai, Jesus. Então agora vamos lá. Eu quero declarar uma coisa aqui. Segue o próximo. Seja uma isca viva. Deus quer que nós como igreja, sejamos uma isca viva. Que a vida plena que Ele nos prometeu, a identidade ativada, atrair realmente pessoas. Então, meu amado, nós como igreja, nós somos esta isca. Pode seguir o próximo. Nós somos esta isca viva. Nós temos que investigar, sonhar, comunicar, agir. Nós temos como isca viva ter uma identidade, ser sábio, ter sabedoria, caráter e amor. E eu quero aqui declarar com vocês uma declaração importante. Você é essa isca viva. Põe lá para mim. Vamos lá, próximo. Eu quero que vocês leiam. Ah, não é esse. Então acho que pulou. Faltou no meu script aqui. Vamos lá, deixa eu voltar. Ai, Jesus, eu espero que eu ache. Nós somos uma isca viva. Tem uma declaração que eu quero falar com vocês. Depois eu vou falar rapidinho. Vamos falar do livro. Pode passar o livro. Depois eu acho aqui. Do livro, volta lá. O livro, então. O livro é mais do que um livro. O isca não é apenas uma leitura, mas é um convite à transformação e o despertar do seu propósito divino. Ele é um guia prático para você investigar o seu interior, sonhar os sonhos de Deus, comunicar com fé, agir com ousadia. Próximo. Encerra, né? Então eu quero encerrar. Ah, é verdade, tem isso também, né? Desculpa, vamos lá. Eu só vou encerrar. No livro, você vai ter a oportunidade, na última página, tem um QR Code, para você fazer um teste e você vai descobrir
os perfis ISCA. Um mergulhador, sonhador, embaixador, construtor, raiz, cíclico. Então, ao fazer o teste, você vai fazer assim, uma ferramenta para uma autodescoberta. No livro, você vai pegar o QR Code e vai aplicar esse teste. E você vai descobrir o seu perfil, que vai te ajudar a olhar para você mesmo. Então, que nesta noite eu espero realmente ter compartilhado com vocês. Lembre-se, mais do que um livro, são princípios que dentro das minhas possibilidades eu tenho colocado em prática. E realmente para mim eu tenho valorizado muito a questão de quem eu sou. E realmente eu tenho valorizado esses princípios na minha vida. Os anos se passam, mas Deus tem estado comigo e tem me ajudado. Eu quero que vocês repitam comigo. Eu sou uma isca viva. Eu vou investigar, sonhar, comunicar e agir. E terei os frutos. Uma identidade saudável, sabedoria, caráter e amor para cumprir o propósito de Deus nessa geração. Que você possa realmente aplicar isso na sua vida. Vamos ficar em pé?